O conceito e a definição de liturgia, você poderia relembrar para a gente, por favor? Rápido, Eric. A palavra liturgia vem do grego leiturgia, ação do povo. Isso existia, era tudo o que era referente à ação do povo na sociedade grega. E que quando a igreja traz esse termo, incorpora esse termo para a sua vida, vai ser tudo aquilo que ela vive, que ela celebra os mistérios da vida e da obra de Deus em todo o seu povo. O Cristo, então, cabeça, através do clero, os sacerdotes, os diáconos, os bispos e o seu povo, o seu corpo, membros do seu corpo vivo. Então, tudo aquilo, toda a herança, todo o depósito celebrativo que Cristo confiou à sua igreja é chamado de liturgia. Bonito, interessante, mas não vamos repetir tudo que conversamos no ano passado, como eu disse, porque foi bem legal, você tem que assistir o nosso programa. Mas eu vou fazer uma pergunta já, continuando para o decorrer então da segunda parte, como a gente combinou. Tudo que existe na liturgia é sagrado? Ou tem algo na liturgia que seja profano? Aliás, qual é a diferença entre sagrado e profano? Então, Eric, tudo que existe na liturgia é sagrado. Por quê? Porque a liturgia é uma ação sagrada. Então não pode ter nenhum elemento de profano nela. Não pode haver treva na luz, entende? Certo. Ok? O que a igreja separou e o que a igreja permitiu, o que a igreja normatizou como parte, como elementos, como parte da liturgia, tudo isso é sagrado. Certo. Cada item, nada acontece por acaso. Isso tudo é parte de um todo. Da indumentária, dos vasos sagrados, cálice, galhetas, cibórios, âmbulas, até paramentos, toalhas, altar, a estante onde vão os livros, tudo, cada gesto na liturgia não existe nada profano. E qual a diferença entre o sagrado e o profano? Quer dizer, sagrado é aquilo que foi consagrado a Deus, foi entregue a Deus, aquilo que foi abençoado, foi dado ao Senhor. Profano é o que está fora disso. A palavra, na verdade, profanos, é o que está fora do templo. Certo. Né? O que está fora do templo é o que está no mundão, ok? Portanto, na liturgia não existe nada de profano. Nada é nada, Eric. Não pode existir. Bom, nesse sentido, talvez as pessoas até confundem um pouco então, esse conceito de profano, não necessariamente seja uma coisa ruim. Não, né? não. Vou dar um exemplo, ver se o senhor me diz que está certo. Por exemplo, se o senhor disse então que é consagrado a Deus, vamos dizer então que é algo que foi retirado para o serviço de Deus ou para a ação, a água. A água não necessariamente é sagrada, mas é uma coisa boa. Quando ela foi abençoada pelo sacerdote, passou a ser água benta, faz parte da liturgia, pode ou não fazer parte da liturgia, Ela e, passa portanto, a ser sagrada. passa a ser sagrada. Ela passa a ser sagrada. Então, não... Santa. Entendi. Ela passa a ser santa. Se você trocar o termo de sagrado por santo, talvez fique mais Entendi. fácil para as pessoas assimilarem. Entendi. Não pode existir na casa de Deus o que não seja santo. Até porque, se a gente pensar... É isto. Se a gente pensar em santo, santo, santo com o sentido de selecionado, também não está errado, né? Não. Separado. Né? O sacerdote é tirado, ele é separado para servir e ungido, para servir única e exclusivamente a Deus. Por isso não se dá para ter duas vidas. Todo batizado, no fundo, não é, Eric. Tanto que na igreja antiga o batizado era chamado de santo. Se a gente pegar o conceito de santidade naquele momento, significa que deveria exprimir, expressar, deveria testemunhar em plenitude a vida de Deus que trazia em si. Não pode haver na liturgia algo de profano. No profano no sentido de que não pertence a Deus. Entendi. Nesse sentido. Nada que foi retirado ou escolhido para o serviço. Pronto, Entendi. exatamente. O padre, uma outra discussão que poderia gerar isso, bom, isso já é uma discussão puramente filosófica, a gente não vai por esse caminho, se bem que seria bem interessante, mas a gente não vai por esse caminho. Por exemplo, o que é beleza, o que é belo, se algo é belo para mim, não é belo para o outro, porque isso existe um ramo da filosofia que estuda isso, que é a estética. É uma ciência antiquíssima, bonita, muitas pessoas já colaboraram e se debruçaram sobre esse tema. O que é ou não o belo, discutir o belo como um todo faz parte, então, um ramo da filosofia, um ramo conhecido como estética. Porém, a beleza está presente na liturgia, de alguma forma ou de muitas formas. A pergunta é, existe alguma expressão litúrgica que não exprima a beleza? Não. Primeiro, Eric, a beleza liturgicamente remete a Deus. Tá. Deus é a beleza. Sem cairmos no filosófico, não, senão vai ficar pesado. Mas a beleza é algo que transcende o ser humano, vai além dele. Entende? Está acima do próprio ser humano. A beleza ali arrasta, transcende no sentido de que lhe arrasta, lhe arrebata. A beleza, por excelência, é Deus. Deus é a beleza. Ele é o belo, por excelência. E a liturgia é um reflexo
da beleza de Deus. Tanto que a via da beleza deve ser a via essencial pela qual o homem se encontre com Deus na liturgia. Uma liturgia bem celebrada é bela, não? Cuidado em cada detalhe dos vasos sagrados, belos, limpos, brilhando, aos paramentos do sacerdote, de todo o corpo litúrgico assim, excelentes. Cada passo, cada detalhe, cada sincronismo, isso vai chamando a atenção. Isso vai abrindo para um outro mundo, não vai? Vai abrindo para uma outra realidade. O que acontece? Isso é chamado de via pulcritudine. Via pulcritudine. Que significa? O caminho da beleza. O caminho da beleza. O caminho da beleza, por excelência. Uma liturgia largada, desconvida. A pessoa desfoca, Eric. Pode ter certeza disso. Tanto que, vamos dar um exemplo prático. Pois não. As liturgias pontificais, as liturgias em São Pedro, pode ver que se tem um esmero, um cuidado em cada detalhe, que elas são muito próximas àquilo que, para não ser preciosista, mas aquilo que se chama de impecáveis. Elas devem ser impecáveis, de fato, trazer todo o esplendor como um reflexo de Deus. E há uma beleza própria. E quem define isso? A tradição, a sabedoria e a tradição da Igreja. É a Igreja que vai, na sua bimilenar sabedoria, discernir aquilo que cabe ou não cabe. E aí a beleza está aqui. Aí a beleza está aqui, Eric. Entendi. Pegou? Bonito essa explicação, gostei. É? Na semana passada a gente até passou por esse assunto, que eu quero trazer aqui de novo. A igreja tem todos os detalhes de como ela recomenda, os seus documentos oficiais, que são muitos, para que não aconteça nenhum erro, nenhum abuso. Por exemplo, a igreja vai até orientar de que tipo de material deve ser composto, por exemplo, o Sagrado Cálice, e assim por diante. E aí talvez justifique essa questão que o senhor está falando da beleza, e dessa relação mística da beleza também, que eu achei bonito, porque tantos santos e tantos sacerdotes piedosos acabam tendo, em muitos casos, um voto de pobreza real, não tem nada de riqueza em nenhum outro aspecto da sua vida. Então lá tem um único sapato, um único chinelo para a vida toda, uma roupa suada que saiu do altar, e no altar revestido com o tecido mais nobre que existe, ou no caso ali dos sagrados vasos, com o tipo de material mais nobre que existe, no caso o ouro, etc. É essa a relação? É essa a relação. O melhor para Deus. A relação é o melhor para Deus. Para Deus sempre se deve dar o melhor. Olha, que eu estive em Ars. Eu celebrei no altar de São João Maria Vianney, que não está mais lá em cima, está na cripta. Que é o São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes. O padroeiro dos sacerdotes, o pároco de Ars. Certo. Esse santo sacerdote comia batatas mofadas. Mas se você ver, ainda há um museu em Ars, está lá. Os paramentos que ele utilizava eram um esplendor. Por quê? Porque deveriam refletir a grandeza, a santidade, a glória daquilo que estava se celebrando. Deus. Deus, para Deus o melhor. O que se deve dar para Deus? Né? E é aqui que o cuidado está. Muitas vezes, eu volto a dizer, falei isso no último programa, na semana passada. Certo. Foi como eu terminei. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Que fique muito claro isso. Então, quando a igreja manda, e o sacerdote cuida bem, investe o melhor dos recursos na liturgia, o melhor dos recursos em toda a indumentária, em todo o acervo, em todo o aparato, isso tem um nome. Sabe como se chama, Eric? Como? Fé. Bonito. Fé. Ele crê. Se ele não cresce, não faria isso.